Vamos lá. Seguindo, pessoas. Então, olha só, agora a gente começa a ver uma outra classificação das articulações. A gente viu de acordo com a movimentação ali, né? E agora a gente começa a ver de acordo com a forma. Essa classificação aqui de acordo com forma, a gente também trabalha aquela parte das articulações de acordo com a amplitude, tá? Então, eu vou ficar falando das duas classificações aqui, tá bom? Então, a primeira forma articular que eu venho apresentar aqui para vocês, gente, é a articulação plana. Esse tipo de articulação aqui, não sei se vocês estão me escutando. Pronto. Gente, se der qualquer, se picotar, se vocês não me entenderem, me avisa, tá? Porque aí eu repito. Porque ali estava acusando para que estava com a qualidade baixa na rede. Então, a primeira é a articulação plana. É uma articulação, todas elas são sinoviais, né? Mas é uma articulação sinovial com a movimentação bastante simplificada, né? É uma articulação uniaxial e que, na verdade, não tem nenhum eixo definido. Aqueles eixos ali não são muito definidos, nem o tipo de movimento que ela faz. Ela não faz flexão, extensão, nem adução e abdução. Ela faz um movimento só de deslizamento. Tá? Uma superfície articular desliza sobre a outra, sem que nenhum daqueles movimentos ali a respeito dos eixos seja contemplado. É um movimento simples de deslizamento. Tá? Um exemplo que eu dou a respeito desse deslizamento, dessa articulação plana, é a articulação sinovial entre os processos articulares das vértebras. Tá? Então, eu tenho aqui um processo articular, uma superfície assim, ó, plana, sobre uma outra superfície plana. Quando essas duas superfícies aqui se movimentam entre si, elas só fazem esse movimento aqui de uma deslizar sobre a outra. É um movimento muito simples, mas é uma articulação sinovial com todos aqueles elementos complexos que a gente viu antes ali. A cápsula, tudo aquilo ali, cavidade, ligamentos. Então, a articulação entre os processos articulares das vértebras. Depois, pessoas, que eu falar de todos os desenhos aqui, de todas as classificações, eu vou mostrar lá no modelo para vocês, para a gente ter uma visualização ainda melhor, tá? Outra classificação é a articulação em gínglimo ou dobradiça. Tá? A articulação em gínglimo ou dobradiça tem como característica uma superfície articular na forma de um cilindro, tá? E uma outra superfície articular aqui na forma de uma calha. Tá? Então, uma que tem a forma de cilindro, a outra tem a forma de calha. É uma articulação uniaxial, ela só faz movimentos de flexão e extensão. Tá? Os seus movimentos são somente no eixo crânio-caudal. Exemplos desse tipo de articulação. Tá? A articulação metacárpico-falângica ou metatársico-falângica. Aqui, ó. Olha lá. Essa
é a cabeça do metacarpo ou do metatarso. Essa daqui é a base da falange proximal. E realmente, olha lá, a cabeça do metacarpo ou metatarso se encaixa bem nesse formato aqui, ó, de um cilindro em uma calha. Ali, ó. A calha é a base da falange proximal. Então, só movimento de flexão e extensão. Outro exemplo de articulação em dobradiça, em gínglimo, o cotovelo. A articulação do cotovelo também, ó, se encaixa aqui, tá? Então, cotovelo. Tá? Essa daqui é a articulação metacárpico ou társico falângica. Tá? São exemplos aí de articulação em dobradiça. O cavalo, nessa parte do dedo, ele tem ali todas as articulações em dobradiça. Não somente essa daqui, o boi também, o ruminante também. Não somente essa articulação aqui da metacárpico-falângica ou társico, mas também a das falanges, a interfalângica proximal e a interfalângica distal também são em dobradiço. Então, só eixo crânio-caudal, só flexão e extensão. Outro motivo, além dos tipos de superfície articular aqui, da forma dessas superfícies, né, é porque essas articulações em gínglimo, elas têm ligamentos colaterais muito reforçados aqui, ó. Tá? Então, nós temos ligamentos colaterais muito fortes. Presentes aqui, então, nessas articulações que fazem com que elas sejam, assim, mais limitadas, tenham esse movimento limitado aí para somente um eixo, né, o eixo crânio-caudal. Tá? Ó, agora a articulação trocoide ou em pivô. Essa articulação aqui é aquela que eu representei ali, mostrei no modelo. A articulação entre o atlas e o axis, que a gente chama de atlanto axial. Ó, olha a forma dela, como é que é. Ó. Eu tenho aqui um pino, né, um pino que gira sobre uma calha. Tá? Um pino, então, ó, que gira sobre uma calha. Então, os movimentos dela são de rotação. Ó. Certo? Os movimentos são de rotação. Então, é uma articulação uniaxial que faz movimentos aqui de rotação. Então, o exemplo melhor, né, que a gente tem aqui é entre o atlas e o axis, onde as superfícies articulares são o dente do axis e a fóvea do dente lá do atlas. Então, essa daqui seria a fóvea, né, a fóvea do dente, e esse aqui, o dente do axis. Tá? Movimento somente sobre o seu próprio eixo. Outro exemplo também que a gente pode ter, como eu estava dizendo antes, é a articulação radioulnar. Né? A articulação radioulnar proximal, principalmente. Entre o rádio e a ulna ali, dos carnívoros, né, nós temos um movimento de rotação, né, significativo ali que vai
fazer o movimento de pronação e supinação, principalmente o felino, né? E depois eu vou mostrar melhor essa articulação no modelo para vocês. Tá? Dúvida, me falem, povo. Vamos lá. Articulação condilar. Gabi? Oi, fala. Repete o exemplo para mim, por favor. Articulação. Do pivô. E do pivô, articulação atlantoaxial, que é um exemplo que abrange todas as espécies. Né? Sim. Ou a articulação radioulnar proximal, nos carnívoros. Show, obrigada. Nada. Bom, essa daqui é a articulação condilar. Como o nome já diz, essa articulação possui côndilos como superfícies articulares. Então, quais são os exemplos? Articulação temporomandibular, temporomandibular. Articulação do joelho, que é a articulação entre o fêmur, a tíbia e a patela, articulação fêmuro, tíbio, patelar. A articulação atlanto-occipital, é porque o occipital, aquele osso ali da base do crânio que se articula com o atlas, também tem os seus côndilos. Então, qualquer articulação que possua côndilos, né, como as suas superfícies ali, tem essa classificação. Então, olha só como que são as superfícies, ó. Os côndilos, né, que são superfícies articulares convexas, que fazem o papel aqui de dois cilindros gêmeos, tá? Em duas calhas também gêmeas, ó. Duas calhas também bilaterais. Então, essa articulação aqui, ela é uma biaxial, mas é uma biaxial bem limitada. O principal movimento dela é em eixo crânio-caudal, é flexão, flexão e extensão. Mas ela consegue fazer, como possui aqui os côndilos, ela consegue fazer um mínimo de adução e abdução. Mas esse mínimo de movimento que ela faz já leva à classificação de biaxial. Então tá aqui a nossa articulação do joelho como exemplo. Tá? Mas tem todas as articulações que possuem côndilos, então, são condilares. Tá bom? Uma articulação condilar que tem uma movimentação de adução e abdução menos limitada é a temporomandibular, né? Porque a gente consegue abrir a boca, tá? Em um movimento de eixo crânio-caudal, né? Abrir e fechar, flexão e extensão. Mas a gente também consegue aduzir e abduzir, né? Isso é um movimento, inclusive, que os ruminantes fazem demais, né? O ruminante, ele, do jeito que ele mastiga, do jeito que ele traz a mandíbula de encontro com o maxilar e com o incisivo, ele faz ali um movimento de circundação, que a gente chama. Tá? O que seria um movimento de circundação? É um movimento em que eu tenho a combinação da adução e da abdução e da flexão e da extensão. Isso é circundar. Tá? É diferente de rotacionar. Rotacionar é girar sobre o próprio eixo. Circundar é abranger o eixo látero-lateral e o crânio caudal.
movimento circulatório. Tá? Diferente. Rotação é o movimento que a Terra faz sobre si mesma. Circundação é o que ela faz em relação ao Sol. Tá? Aí aqui nós temos uma articulação que é particular aí dos carnívoros. Tá? Carnívoros. Essa conformação dela aqui é particular dos carnívoros. Todos os animais possuem a articulação interfalângica distal entre a falange média e a falange distal. Tá? Então, entre a falange média e a falange distal. Todo mundo tem, mas com essa conformação aqui, somente nos carnívoros. Tá? Então, pessoas, olha só. A superfície articular aqui lembra uma cela, tá? Vocês imaginem uma pessoa montada sobre um cavalo, numa cela. Tá? Então, a cela é assim, ó. Né? E a pessoa monta aqui assim, ó. E o outro membro para lá. Então, é como se fosse ali realmente um encaixe de uma estrutura que tem um eixo mais abrangente látero-lateral e a outra que tem a superfície mais abrangente em eixo crânio-caudal, para cá e para lá, assim. É por isso que é a articulação celar, né? Porque a superfície articular mais distal tem uma forma parecida com a de uma célula e a proximal parece alguém que está montando nessa célula. Né? Então, é o que acontece aqui, ó. A cabeça da falange média do carnívoro tem essa forma aqui de como se estivesse montando nessa celinha que é formada pela falange distal aqui, na superfície articular da falange distal. Isso aqui, pessoal, essa conformação de superfície dá uma amplitude maior para essa articulação aqui do carnívoro. Então, isso significa que essa articulação aqui se movimenta tanto em eixo laterolateral quanto em eixo crânio-caudal. Vocês imaginem pode ser um guepardo, pode ser um chita, né? Aquele predador, aquele felino, aquele grande felino, magrelo, tem até um peso bem, tem até uma forma bem aerodinâmica, né? O animal, porque ele corre muito, é o felino mais rápido do mundo, né? Ele correndo ali atrás de uma gazela, ele perseguindo uma gazela, né, para adquirir ali o seu alimento. Se a gente for observar um vídeo dele caçando, a gente vai ver que a gazela é muito rápida, né? Ela tem ali uma velocidade, ela também é um herbívoro bem rápido, né? Bem ágil. Gabi, tá cortando. Quando ela faz aquela... Tá, peraí. Melhorou agora? Se eu estou falando devagar para ver se vocês estão conseguindo me escutar. Sim. Melhorou? Tá. Então, eu estou falando do guepardo. Tá, peraí. Deixa eu ver se a minha qualidade de rede aqui continua comprometida. Peraí.
Acho que não, né? Agora foi. Mas, hein, gente, o que eu tô falando? Imagina, então, o guepardo lá correndo atrás de uma gazela. Aqueles vídeos que a gente vê aí impressionantes, né? De Animal Planet, Net Geo Wild. Esses documentários muito bons que tem nesses canais de televisão fechada, né? Aquilo ali, se colocar para assistir, a gente fica vendo, né? O dia inteiro. É muito bom. Mas, enfim. Imagina, então, ele perseguindo aquela gazela. A gazela também é muito ágil, né? Então, ele tem que realmente tentar acompanhar os movimentos dela ali, ser mais rápido do que a presa, né? Para ele conseguir agarrá-la ali e abater. Quando ela dá aqueles olés nele, porque ela é muito ágil, né? Ela é muito leve também, a gazela, ele vem com os membros torácicos, com os dedos aqui, com as mãos do membro torácico, e ele, como se fosse assim, finca os membros no solo, que é um solo ali de savana, né, com bastante aderência, né, tem uma grama bem rala, ou então é na própria terra mesmo, né, que ele coloca as mãos ali. E na hora então que ele finca esses membros, eu estou tentando fazer na câmera, que eu não sei se vocês estão me vendo, mas quando ele coloca os membros no solo ali, ele rapidamente, para poder acompanhar o movimento da gazela, ele tem que fazer umas curvas muito violentas, umas curvas muito em que ele sobrecarrega essas articulações aqui distais das mãos dele. Então ele acaba tendo que usar aqui os membros para poder lançar o corpo na mesma direção que ela está correndo, na mesma direção que ela acabou de virar, para ele poder acompanhar. Então, são uns olés mesmo que ela tenta dar nele. Né? Como se fosse um movimento de freio, né? Não entendi. Fala de novo. Como se fosse um movimento de freio. Isso, é uma frenagem mesmo. Isso, uma freada que ele tem que dar aqui assim, só que são umas freadas em que ele tem que deslocar o corpo lateralmente, muito rápido. A gente não ia aguentar. A gente não aguenta fazer isso com os dedos. Tá? Porque as nossas articulações interfalângicas distais, elas são uniaxiais, elas têm ligamento colateral aqui e um ligamento colateral super reforçado. Tá? A deles, que é essa articulação celar ali, até tem um ligamentinho colateral, mas é um ligamento colateral fraco, ele não restringe tanto o movimento do animal. Então, ele consegue, com essa articulação aqui interfalângica distal, fazer adução e abdução. Coisa que a nossa não faz de jeito nenhum, né? A nossa é muito limitada, a deles não. Então, se você tiver aí um gato em casa, ou até um cachorro, o cachorro também, o canídeo, né? Só que um pouco menos, mais restrito. Mas o gato felino, assim como o guepardo, né? Todos eles são assim. Né? Ele tem nessa articulação interfalângica distal essa conformação em cela. Se você pegar a mãozinha do gato, né, e colocar a sua aqui aparando os dedinhos dele aqui embaixo, ó, e tentar fazer um movimento circulatório, vocês vão ver que a pontinha do dedo, dos dedinhos dele gira, faz esse movimento circulatório. Parece até que é soltinha ali as pontas dos dedos, são muito são muito amplos os movimentos que fazem ali. Tá? É justamente para esses movimentos de frenagem que ele faz para caçar as presas aí que são muito rápidas. Por isso que ele não se quebra, né? Porque ele não quebra as mãos para poder fazer esses movimentos aí. Aí se adaptou para isso. Não. Articulação elipsoide. Articulação elipsoide, a gente tem aqui como maior exemplo a articulação antibraquiocárpica. A articulação antibraquiocárpica entre o rádio e a ulna e a fileira proximal dos carpos. Articulação
Gabi, então, a exemplo da selar é interfalângica distal? Interfalângica distal do carnívoro, principalmente do felino. Tá? Ah. Cárpica. Gente, essa articulação elipsoide tem essa forma aqui das superfícies articulares. Ó. Eu tenho uma superfície articular em forma de uma elipse aqui, ó. Tá? Essa daqui, ó. Então, uma forma de meia elipse, né? em uma superfície articular de forma correspondente. Parece até um disquinho voador, né? Tá? Mas a forma é essa daqui mesmo, pessoal. Essa conformação de superfície elipsoide leva essa articulação aqui a ter movimentos biaxiais. O principal movimento é de flexão e extensão. Mas no carnívoro, e de novo, principalmente no felino, ela tem uma capacidade de fazer circundação, tá? De combinar, então, flexão, extensão e adução e abdução. A nossa articulação antibraquiocárpica, ela é muito biaxial. Ela é a nossa, do primata, ela é muito biaxial. Vocês estão me vendo na câmera? Sim. Sim. Olha só, isso aqui, ó. A nossa articulação antibraquiocárpica é muito biaxial, né? A gente consegue fazer circundação com ela facilmente, ó. As nossas movimentações de mão, elas são bastante amplas, né? Para o nosso tipo para nossa espécie, elas são, né? Ó. Então, isso daqui é uma articulação elipsoide. A do ruminante e a do equino, a do suíno também, que tem uma movimentação ali um pouco mais restrita, eles não fazem a articulação antibraquiocárpica deles, não é biaxial, ela é uniaxial, só faz flexão e extensão. Mas a do carnívoro e a do primata, né, a nossa, é biaxial, então ela consegue fazer aqui um movimento de circundação. Tá? Então é uma meia elipse com uma superfície articular côncava correspondente. Tá? Então é a articulação entre o rádio e a ulna e a fileira proximal de carpos. E a nossa articulação esferoidal. Né? Nessa articulação aqui, nós temos uma superfície articular bastante funda, bastante sulcada aqui, ó, na forma de uma grande fossa, tá? De uma grande fossa limitada, e uma outra superfície articular na forma de uma esfera mesmo, de uma bola. O maior exemplo que temos desse tipo de articulação é a articulação do quadril, a articulação coxo-femoral, onde essa superfície articular aqui na forma de uma fossa, bem funda, para que a esfera se encaixe, é uma articulação tipo bola e soquete, né? Então, esse daqui seria o acetábulo.
e essa daqui a cabeça do fêmur. É uma articulação multiaxial que tem a capacidade de realizar movimentos nos 3 eixos, crânio-caudal, laterolateral e sobre o seu próprio eixo. Então, ela faz todos os movimentos. Uma outra articulação que é classificada como esferoidal também é a articulação do ombro. A articulação entre a cavidade glenoide e a cabeça do húmero. Só que a cavidade glenoide é muito rasa. A cavidade glenoide é muito rasa. Ela não tem essa mesma conformação aqui do acetábulo. E outra também, nos quadrúpedes, ela tem muita musculatura ali em volta para poder estabilizá-la, que restringe os seus movimentos. Então, é o que eu estava falando no início da aula, a articulação do ombro. No quadrúpede, ela não é uma multiaxial. Ela não faz ali esses movimentos tão amplos de adução e abdução, de rotação, como a nossa articulação do ombro. A nossa é uma multiaxial mesmo, a do primata. A gente faz todos esses movimentos com o ombro. É uma multi, sim. Mas a do quadrúpede, não. A do quadrúpede ali é bastante restrita para fazer mais flexão e extensão do que outro movimento. Beleza? Então, ombro no quadrúpede não é multiaxial, não. Nos grandes animais... Espera aí que deu má qualidade. Nos grandes animais, ela é mais uma uniaxial, e nos pequenos pode ser até uma biaxial, porque ela faz ali um pouquinho de adução e abdução, mas bem pouquinho mesmo. O principal movimento é flexão e extensão. São, né? Flexão e extensão. Pessoas, dá uma olhadinha só nessas 2 imagens radiográficas aqui, onde nós temos 2 vistas aqui, ventrodorsais da região pélvica, de 2 cães diferentes, né? Então aqui nós temos o osso coxal. Vocês conseguem identificar para mim os ossos? Alguém? A gente tenta. Vai. Vamos. Cadê? Só falar. Na última aula vocês estavam feras naquelas imagens. Tem o par de pubis, né? Aonde, filho? Par de pubis, que é como se fosse essa curva, né? O pubis, espera aí que eu vou colocar aqui. Tem... Deixa eu ver. Pode ir, vai falando. Todos o que você conseguir identificar aqui na imagem, mesmo os que não estejam inteiros. Pode falando. Então, tem aí o Isco fêmur, também. né, com a cabeça. Alguém falou Dá para ver a isco? ponte. Não? Com o par de cílios, né? Par de Fala cílios na mais parte de alto, cima. filho. O Parte de isquio, ilhos. ilho, tá, Isso. ilho, peraí. Tá, peraí, ilho.
Pode ir falando, tá? Só tô escrevendo. O isquio. Opa, O peraí. isquio, Ui, fêmur. Uhum. Peraí, isquio. Ali tem uma parte da região da patela também, né? Ah, não, mas aí não é. Uhum. Um pedaço da parte próxima, a epífise proximal da tíbia. Opa, isso aí. Falou bonito, hein? Tíbia. Fêmur. Uhum. Eu vou escrever ali já já. Tíbia. Fêmur. Vou colocar aqui no meio ele, em outra cor, porque para não escrever em todo mundo. Fêmur. Mais? Tem mais? Eu vou escrever os isquios ali também. tem essa região sacral, né? Ah, agora sim. Sacro. Ah, dá pra ver até a coluna, não sei. Uhum. Essa parte aqui, É. você diz? Que parte da coluna que é essa daqui? Coxígeno. Isso. Professora, ilho e crista ilíaca é a mesma coisa ou a crista ilíaca é a área? Ou É, não a é nada crista disso? ilíaca é uma região do ilho. Ela é a margem cranial do ilho. Vou mostrar no cavalo lá para vocês. Ah, tá. Melhor do que mostrar que aqui ela tá cortada, as duas estão cortadas. Aqui é a mesma coisa. Vou botar esse aqui, oxígeno. Então é isso daí, pessoal. Vocês identificaram todos os ossos. Muito bom. E agora vamos não esquecer os ossos, mas vamos dar uma olhada na articulação do quadril. Quero que vocês deem uma olhada bem crítica mesmo, bem detalhista, tá? Como a gente deve ter mesmo. Eu vou apagar toda a tinta para tirar a poluição. E eu quero que vocês deem uma olhada nos quadris dos dois pacientes, por favor. E falem para mim o que vocês estão observando de diferente entre eles. A mudança mesmo do encaixe ali da cabeça do fêmur com o coxal, né? Com acetábulo. Uhum. Isso aí. Olha só, gente. Nessa imagem radiográfica aqui da esquerda, nós temos um paciente saudável. Um paciente, como diz aqui, normal. Tá? Então, olha aqui que perfeitinhos, ó, perfeitinhos, né? Que estão os acetábulos dele, ó. Então, os acetábulos estão perfeitos aqui, ó, na sua profundidade normal, né? E a cabeça do fêmur aqui, ó, dos dois fêmures, né, ó, perfeitas também aqui na sua forma, ó, no seu encaixe com o acetábulo, tá? Perfeita congruência aqui, nenhuma diferença, nada, tá tudo perfeito aqui. Os quadris desse paciente aqui estão estendidos na sua máxima extensão, né? Quando a gente coloca o paciente em decúbito dorsal para fazer radiografia
de quadril, para fazer pesquisa de displasia coxofemoral, né? A gente tem que esticar bem os quadris dele, estender os quadris, né? Para a gente conseguir observar na imagem o acetábulo e a cabeça do fêmur bem aqui. Agora, olha esse paciente, gente, olha esse daqui. São cães, são cães, gente, da mesma idade e do mesmo peso, mesma raça, os dois. Olha só o acetábulo desse daqui. Olha o tamanho do acetábulo, olha aqui, ó. Tá? Olha a diferença de forma do acetábulo, do saudável para aquele ali que está com uma displasia gravíssima, gravíssima. Eu duvido que esse animal esteja andando, não anda. E olha só a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur perdeu toda a sua forma esférica aqui, né? Ó. Inclusive, a gente observa uma osteodistrofia, que a gente chama. Uma osteodistrofia, onde observamos aqui o crescimento de pontas ósseas aqui, ó, neoformação de osso na região da cabeça do fêmur. Isso porque, devido à inflamação constante dessas regiões aqui, ó, como o acetábulo vai ficando raso, a cabeça do fêmur não tem mais superfície de direito para se articular. Então, ela vai ficando deformada também. Os ossos, como a gente foi observando nas aulas aí, eles são órgãos de tecido conjuntivo, principalmente. O tecido ósseo é conjuntivo. Então, ele vai se adaptando à força que vai sendo imprimida sobre ele. E ele se adapta também àquela superfície constante em que ele vai encostando. Como a cabeça do fêmur não tinha mais congruência para se articular com o acetábulo, foi se formando aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo observar, ó, umas pontas de osso. Não, esse azul claro não ficou bom, vou botar o escuro. Aqui, umas pontas de osso aqui na cabeça do fêmur, ó, né? E nesse paciente saudável, a gente consegue observar o colo do fêmur muito bem. O que é o colo do fêmur? É essa região aqui estreita, mais lateral à cabeça, ó. A cabeça está aqui e o colo do fêmur é essa região aqui mais estreita, ó. Aqui, cadê o colo do fêmur? Não tem, né? De tanta inflamação, foi se formando mais osso aqui, ó, na tentativa de que o fêmur volte a se encaixar no acetábulo. Então, ele vai se remoldando. Não dá certo, né? Claro, mas o osso faz uma tentativa desesperada de se remoldar aqui. Tá bom? Então, isso daqui que é a displasia coxofemoral. Uma displasia, como o nome já diz aqui, o prefixo diz significa uma formação mal feita. Displasia, um crescimento mal feito. É uma formação errada. É uma má formação da articulação coxofemoral. Com certeza, muita dor que esse paciente sente, muito desconforto. Dúvida? Não. Não. Eu vou vir agora para o nosso
cavalinho lá. Deixa eu fechar o PowerPoint. Vamos pro cavalo. Só, eu falei que eu ia mostrar para vocês. Ele, eu não acho que ele não deve estar ilustrado. Ah, não, ele está ali, ó. Eles estão ali. Ai, ficou preso aqui o mouse. Ó. Essa daqui é a cápsula articular, ó. Da articulação coxo-femoral. Se eu retirá-la, deixa eu ver se ele mostra. Ele mostra. Olha aqui o ligamento da cabeça do fêmur, ó, gente. Ele se liga aqui, ele vem da cabeça do fêmur para o acetábulo, tá? Para uma região do acetábulo chamada fossa acetabular. E se fixa lá. No equino, mais uma particularidade do cavalo, né? O cavalo sempre o diferentão. No equino, a gente tem um ligamento a mais aqui, ó, chamado ligamento acessório do fêmur. Ele está chamando de ligamento femoral acessório, mas tanto faz. O ligamento acessório do fêmur é um ligamento que vem daqui da cabeça do fêmur também e se prende aqui, ó, no pubis. É porque eles estão incompletos aqui, eles estão cortados no modelo, tá? Mas ele vem até aqui, ó, até o pubis. Esse ligamento acessório do fêmur impede que o equino realize o movimento de abdução da articulação do quadril. Então, o cavalo não dá coice para o lado. Ele não consegue dar coice para o lado. O ruminante não. O ruminante dá coice para o lado igual a Chun-Li. Dá quase 90 graus ali de coice. Né? Esse cara aqui não, o cavalo não consegue. Porque como esse ligamento aqui prende a cabeça do fêmur no pubis, então a musculatura que não consegue trazer o fêmur para a lateral, não consegue fazer o movimento de abdução. Deixa eu ver se aqui tem ligamento cruzado para mostrar para vocês. Não tem ligamento cruzado. Tem um ali. Opa, tem um. Só tem um. Eles só ilustram um só. Ah lá, gente, o ligamento cruzado, ó. O ligamento cruzado caudal. Tem o cranial também, não sei porque eles não colocaram ele aqui. Excluíram o pobre. Que inclusive é mais importante do que o caudal, tá? Ele era para estar aqui, assim, ó. Se ligando aqui na tíbia, ó. Ah lá o ligamento colateral, ó. Que eu falei para vocês. Deixa eu ver se o medial tá lá do outro lado. Tá, olha lá. Os ligamentos colaterais. Vou marcar todos aqui para vocês verem. O que tiver, eu vou marcar. Gabi? Oi. O ligamento cruzado, ele dá instabilidade na movimentação, é isso?
estabilizam, Ele estabilizam. estabiliza? Estabiliza muito, muito. Ele ajuda aqui a fixar, ele ajuda a fixar o fêmur na tíbia, porque a probabilidade disso daqui deslizar, o côndilo do fêmur deslizar sobre o côndilo da tíbia, mesmo com os meniscos para estabilizar aqui, é grande. E se a gente for pensar a articulação do joelho no quadrúpede, ela já tem uma posição aqui quase que sempre semiflexionada, tá vendo? A posição dela é diferente da nossa. A nossa, ela fica bem num ângulo ali de 90 graus, ela fica num ângulo bem retinho. A deles não, a deles já fica meio que flexionada, que a posição já é natural, assim. Então, eles realmente precisam desses ligamentos cruzados para poder manter o fêmur na sua posição em relação à tíbia aqui, senão a chance dele deslizar aqui para frente, ó, cranialmente, é muito grande. Aí ele fica com um movimento que a gente chama de movimento de gaveta. O fêmur deslizando aqui sobre a tíbia, ó, fica parecendo uma gavetinha mesmo. A gente faz o teste quando a gente está suspeitando de ruptura de ligamento cruzado em cão, que ocorre, né? No gato, o gato também tem, mas o gato é bem mais raro, assim, do que o cão, tá? Se a gente está suspeitando de ruptura de ligamento cruzado, a gente faz o teste de gaveta. A gente segura a perna do animal, né? Segura aqui com a mão a perna dele e tenta empurrar o fêmur para frente, aqui, ó, cranialmente, para ver se ele faz esse movimento de gaveta. Se ele fizer, né, o teste de gaveta positivo aqui, você já pode ter o fechamento aí de diagnóstico, ruptura de ligamento cruzado, tem que operar. Aí, como seria esse procedimento cirúrgico aí? Como? Tem que simular aqui um ligamento cruzado com fios especiais. Tá? Tem que reconstruir o ligamento cruzado. Tem que ver como que está o estado dele. Se ele tiver rompido ali, mas as duas partes ainda tiverem como emendar, né? Você emenda o ligamento cruzado e o animal tem que ficar em bastante repouso. Claro que o membro vai ficar imobilizado, né? Imobilização do membro e muito repouso. Animal com movimentação restrita, tudo. Sem pular, né? Sem levantar de forma brusca, nada disso. Porque ligamento, como é de tecido conjuntivo, ele consegue se reconstruir ali, se emendar muito bem. Só que tem que ficar parado, né? Você tem que dar margem ali para as duas partes conseguirem se unir novamente. Mas dá para fazer, assim. O pós-operatório de cirurgia ortopédica é sempre um temor que a gente enfrenta, né? Porque não adianta, você fala para o animal ficar quieto, restringir movimento, ele não restringe. Ele não vai ficar. Ainda mais quando ele para de sentir dor, é mesmo que ele vai voltar a pular, vai querer voltar a correr, né? Volta a querer se movimentar ali, né? Então é sempre um desafio, mas quando dá certo, fica muito bem o paciente, tá? Mais ligamentos colaterais, ó. Coloquei ali os dois do tarso. Mais, ó. Olha lá, a articulação do boleto, ó. Um montão. O cavalo, então, ele tem um monte de ligamento colateral, que as articulações dele são todas restritas. É um animal feito para correr em linha reta, que eu falo. Então é tudo flexão e extensão, flexão e extensão. Tem um monte de ligamento colateral.
Mas tudo aqui pra vocês verem como que as articulações deles são. Mais proximal aqui, ó. Deixa eu ir para a mão dele. Lá no carpo. Colateral, lateral. Lateral medial. Ó o cotovelo. Olha lá, ó. Ligamentos glenomerais, ó. Lateral e medial. Aí, gente, que eu falei que eu ia mostrar para vocês, ó, aproveitando esse nosso movimento. Articulações que têm movimentação plana, que eu falei, aquele primeiro tipo de articulação lá de acordo com as superfícies articulares, que eu estava falando, os movimentos aqui entre os processos articulares das vértebras, né, que é uma superfície que só faz aqui, é uma superfície plana, que só tem capacidade de deslizar uma sobre a outra. Olha aqui, é exatamente isso, ó. Olha lá. Então, aqui são os dois processos articulares das vértebras que só deslizam aqui um sobre o outro. Aqui a articulação temporomandibular, ó, com o disco. Não, mas tá bom. Menisco ele também no joelho que não tem. Ah lá, ó. Esse daqui que é o côndilo da mandíbula. E essa daqui é a fossa mandibular do temporal, ó. Então, entre os dois aqui tem um disco. A gente finalizar. Aqui, ó. Os ligamentos patelares, que também são exemplos aí clássicos de ligamento extraarticular, ó. Esses ligamentos aqui, ó, que não fazem parte de articulação sinovial, mas ainda assim são ligamentos. São ligamentos aqui que estão servindo como cobertura e reforço para essa região pélvica aqui. Tá? Então, ligamento sacroiliaco dorsal longo, sacrotuberal largo, que são aqui bem maiores nos grandes animais. Tá? Entre as vértebras aqui, ó, a gente tem os discos intervertebrais, que a gente viu na última aula, que são sínfises, né?
Gente, mais alguma coisa que eu possa mostrar para vocês aqui no modelo? Alguma dúvida que eu possa tirar? Não. Ver mais alguma coisa aqui, eu mostro no modelo, tá? Então, povo, é isso. Por hoje é só. A gente finaliza a nossa aula agora aqui. E caso vocês tenham qualquer dúvida, me manda mensagem, fala comigo qualquer coisa. Eu vou baixar a aula, vou colocá-la no YouTube, vou colocar no Ava e vou colocar o material da próxima aula que a gente já começa músculo, tá bom? Uma boa semana para vocês e se cuidem aí. Obrigada, Gabi. Até a próxima semana. Até a próxima semana, gente. Se cuida aí, viu? Beijo, beijo. Tchau, querida. Tchau, professora. Tchau, professor. Obrigado. Beijo, Boa Gabi. semana. Se cuida aí, povo.